A última opção é a melhor. É mais barata para você em termos de recursos, e tem melhor aparência. O inimigo caiu sob sua própria espada. Mas até uma campanha de guerrilha não dura para sempre, em um determinado ponto ela começa a trabalhar contra você também. Se o encerramento está demorando demais, você deve partir para a ofensiva e acabar com o inimigo. Na Guerra do Vietnã, os norte-vietnamitas arrastaram a guerra até um ponto em que ela também estava lhes saindo caro demais. Foi por isso que lançaram a ofensiva Tet, em 1968, para acelerar bastante a deterioração do esforço de guerra dos Estados Unidos. A essência da guerrilha é fluidez. O inimigo sempre tentará se ajustar ao que você está fazendo, tentando se equilibrar neste terreno pouco familiar. Você precisa estar preparado para mudar e adotar o que for contrário às expectativas. Isto pode significar lutar ocasionalmente de um modo convencional, concentrando seu exército para atacar aqui ou ali, depois dispersando-o de novo. Seu objetivo é o máximo de desordem e estranheza. Lembre-se, esta guerra é psicológica. Está mais no nível da estratégia do que qualquer outra coisa que você não dê ao inimigo para que ele possa se apegar, nada de tangível para enfrentar. São as mentes dos inimigos que perdem fôlego e são elas que caem primeiro. Imagem: o mosquito. A maioria dos animais apresenta frente, costas e lados que podem ser atacados ou ameaçados. Os mosquitos, entretanto, não lhe dão nada a não ser um zumbido irritante no ouvido, de todos os lados e ângulos. Você não consegue acertá-lo, você não pode vê-lo. Sua carne, enquanto isso, lhes dá infinitos alvos. Um número suficiente de picadas e você percebe que a única solução é parar de lutar e sair dali o mais rápido possível. Autoridade: tudo que tem forma pode ser superado, tudo que tem contorno pode ser enfrentado. É por isso que os sábios ocultam suas formas no nada e deixam suas mentes pairarem no vazio. Wainanzi, século II a.C. Inverso. Uma estratégia de guerrilha é extremamente difícil de enfrentar, por isso é tão eficaz. Se você se encontra em uma luta com guerrilheiros e usa métodos convencionais para combatê-los, está fazendo o que eles querem. Vencer batalhas e tomar territórios não significa nada neste tipo de guerra. A única contra-estratégia que funciona é inverter a inversão dos guerrilheiros, neutralizando as vantagens deles. Você deve lhes recusar a liberdade de tempo e espaço de que precisam para a desordem que causam. Você precisa trabalhar para isolá-los física, política e moralmente. Acima de tudo, você não deve jamais reagir gradualmente, avançando suas forças pouco a pouco, como os americanos fizeram na Guerra do Vietnã. Você precisa de uma vitória rápida, decisiva, sobre esse tipo de adversário. Se isto parecer impossível, é melhor pular fora enquanto pode do que mergulhar na guerra prolongada para a qual o guerrilheiro está tentando atraí-lo. 27. Faça de conta que está trabalhando pelos interesses alheios enquanto promove os seus. A estratégia da aliança. A melhor maneira de promover sua causa com o mínimo de esforço e derramamento de sangue é criando uma rede de alianças que mudem constantemente, conseguindo que os outros compensem suas deficiências, façam o trabalho sujo, combatam suas guerras, gastem energia fazendo você avançar. A arte está em escolher os aliados que se encaixem em suas necessidades do momento e preencham os hiatos de seu poder. Dê-lhes presentes, ofereça-lhes amizade, ajude-os em épocas difíceis, tudo para que não vejam a realidade e fiquem como sutis devedores com relação a você. Ao mesmo tempo,
trabalhe para semear dissidências nas alianças dos outros, enfraquecendo seus inimigos ao isolá-los. Embora formando coalições convenientes, mantenha-se livre de envolvimentos negativos. O aliado perfeito. Em 1467, Charles, o conde de Charleroi, com 34 anos, recebeu a notícia pela qual esperava secretamente havia muito tempo: o pai, duque de Borgonha conhecido como Filipe, o Bom morrera, e Charles era o novo duque. Pai e filho haviam se chocado durante anos. Filipe era paciente e prático, e durante seu reinado aos poucos conseguira expandir as posses já magníficas da Borgonha. Charles era mais ambicioso e guerreiro. O império que herdou era imenso, incluindo Flandres, Holanda, Zelândia e Luxemburgo ao norte da atual França, e o próprio importante Ducado da Borgonha no noroeste da França. Agora, como duque, Charles tinha o poder e os recursos sob seu comando para realizar seus sonhos de conquistas na Alemanha e mais além. Dois obstáculos estavam em seu caminho. O primeiro eram os cantões independentes da Suíça, a leste da Borgonha. Charles teria de incorporá-los a seu território, à força, antes de avançar para o sul da Alemanha. Os suíços eram guerreiros valentes que não aceitariam gentilmente uma invasão. Mas no final eles mal podiam se equiparar em tamanho e potência ao exército do duque. O segundo obstáculo era o rei Luís XI da França, primo e arquirrival de Charles desde criança. A França na época ainda era um estado feudal, composto de vários ducados como a Borgonha, cujos duques deviam aliança ao rei. Mas estes ducados eram na verdade potências independentes e podiam formar sua própria liga se o rei ousasse provocá-los. A Borgonha era o ducado mais poderoso de todos eles, e todos sabiam que Luís sonhava em absorvê-lo e fazer da França um poder unido. Charles, entretanto, sentia-se confiante de que podia superar seu primo mais velho tanto em diplomacia como na arte de guerrear. Afinal de contas, Luís era fraco, até um pouco mole da cabeça. De que outro modo explicar sua estranha fascinação pelos cantões suíços? Quase desde o início de seu reinado, Luís os havia cortejado assiduamente, tratando-os quase como iguais da França. Existiam muitos estados mais poderosos com os quais ele poderia ter se aliado para aumentar o poder da França, mas ele parecia obcecado com a Suíça. Talvez sentisse uma afinidade com o estilo de vida simples deles. Para um rei, ele mesmo tinha gostos bastante camponeses. Luís tinha aversão por guerras, preferindo comprar a paz, mesmo que o preço fosse alto, a financiar um exército. Era imperativo que Charles atacasse agora, antes que Luís percebesse e começasse a agir mais como um rei. Charles armou um plano para realizar suas ambições. Primeiro ele avançaria para a Alsácia, entre a França e a Alemanha, e engoliria os reinados fracos na área. Depois formaria uma aliança com o grande rei guerreiro da Inglaterra, Eduardo IV, a quem convenceria a desembarcar um grande exército em Calais. Seu próprio exército se juntaria aos ingleses em Reims, na França Central, onde Eduardo seria coroado o novo rei do país. O duque e Eduardo descartariam facilmente o fraco exército de Luís. O duque poderia então avançar para o leste, atravessando os cantões suíços, enquanto Eduardo marcharia para o sul. Juntos, eles formariam o poder dominante na Europa. Em 1474 tudo estava resolvido. Eduardo concordara com o plano. O duque começou avançando para o Alto Reno, mas assim que iniciou as manobras soube que um grande exército suíço tinha invadido seu território natal da Borgonha. Este exército era financiado pelo próprio Luís XI.
Com este ato, Luís e os suíços estavam nitidamente avisando ao duque que não veriam com bons olhos qualquer invasão dos cantões no futuro, mas Charles tinha forças suficientes na Borgonha para expulsar os suíços. Ele não era um homem para se provocar desse jeito, ambos os partidos pagariam bem por sua ousada invasão. No verão de 1475, o exército inglês, o maior já reunido para uma invasão da França, desembarcou em Calais sob a liderança pessoal de Eduardo IV. Charles foi se encontrar com Eduardo para finalizar seus planos e brindar as suas iminentes conquistas. Em seguida, retornou rapidamente para suas próprias tropas, que marchavam para o sul através de Lorraine, preparando-se para a grande união com as forças inglesas em Reims. De repente, notícias perturbadoras alcançaram Charles no campo de batalha. Seus espiões na corte francesa relatavam que Luís iniciara negociações secretas com Eduardo. Pelo visto, Luís tinha convencido o rei inglês de que Charles o estava usando e não era digno de confiança. Sabendo que as finanças dos ingleses estavam debilitadas, Luís oferecera termos de paz dinarussos, chegando a uma grande pensão anual paga diretamente ao rei e sua corte. Ele tinha recebido os ingleses com grandes bequetes regados a muita cerveja. E aí, para enorme desgosto e pasmo do duque, Eduardo concordou, assinou o tratado e levou suas tropas de volta para casa. O duque mal teve tempo de se recuperar desta desagradável notícia quando Luís, de repente, enviou-lhe emissários para intermediarem uma trégua a longo prazo entre a França e a Borgonha. Isto era típico do rei, tudo o que ele fazia era inconsistente e contraditório. O que ele estava pensando? Assinar a trégua significaria que o duque agora poderia marchar com segurança contra a Suíça, sabendo que a França não iria interferir. Talvez o rei estivesse guiado por seu grande medo da guerra. Charles aprovou a trégua com satisfação. Os suíços ficaram revoltados. Luís tinha sido amigo deles, e agora, quando o perigo era iminente, ele os abandonava. Mas os suíços estavam acostumados a combater sozinhos, só teriam de mobilizar todos os homens disponíveis. No final do inverno de 1477, o duque, impaciente pela vitória, atravessou as montanhas do Jura dirigindo-se para o leste. Os suíços esperavam por ele perto da cidade de Grenzurn. Era a primeira vez que o duque travava combate com os suíços, e foi apanhado de surpresa pelo que viu em sua frente. Começou com o alarmante som das trompas de caça suíças, que ecoavam nas montanhas, criando um estrondo assustador. Em seguida, milhares de soldados suíços avançaram em costa abaixo em direção aos borgonheses. Eles marchavam com perfeita exatidão, bem unidos em falanges das quais as enormes lanças apontavam para cima como os espinhos de um gigantesco ouriço em movimento. Seus flancos e retaguarda estavam protegidos por alabardeiros brandindo achas com pontas de ferro. Era uma visão apavorante. O duque ordenou um ataque após outro com sua cavalaria para romper as falanges, só para vê-los serem chacinados. Sua artilharia era difícil de manobrar no terreno montanhoso. Os suíços lutavam com incrível ferocidade e suas falanges eram impenetráveis. Uma força suíça de reserva, escondida nos basques à direita dos borgonheses, surgiu de repente e atacou. O exército do duque bateu em retirada. A batalha terminou em uma carnificina, da qual o duque, entretanto, escapou. Meses depois, foi a vez de os suíços partirem para a ofensiva marchando para Lorraine. Em janeiro de 1478, o duque contra-atacou com suas forças agora enfraquecidas. De novo, os borgonheses foram expulsos e, desta vez, o duque não escapou.